E aí, pessoal, voltando agora aqui ao nosso estudo, né? Estudamos parnasianismo na outra aula que a gente viu. E agora a gente vai entrar com simbolismo, certo? Aqui é uma imagenzinha de simbolismo. Aqui é uma pintura do impressionismo, né? O simbolismo acontece na pintura conhecido como impressionismo, certo? Mas isso a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aulinha, ok? Então vamos lá. O simbolismo, ele tem todo um contexto histórico um pouco diferente do parnasianismo, certo? Bom, o mundo já tinha passado por muitas revoluções. A Europa tinha passado pela Revolução Francesa, pela Revolução Industrial, tinha ali passado por uma grande era de revoluções, certo? Mas essa era chegou ao fim, né? E com essa chegada ao fim, a gente tem um processo de mudança na mentalidade da população e da sociedade, certo? Essa população agora, ela vai ter uma mentalidade muito científica, uma mentalidade muito voltada para... Opa! Sem muitas convicções religiosas, certo? É uma sociedade agora que entende muito de filosofia, que entende muito de sociologia, certo? É uma sociedade que se fez acomodar o capitalismo, mexeu ali em todas as suas bases sociais, todas as suas bases econômicas. Com a Revolução Industrial veio o advento do capitalismo, certo? Então, foi uma mudança muito grande que aconteceu. E não foi uma mudança só no âmbito econômico, né? Só no âmbito ali do capital. A gente teve uma mudança também muito grande na mentalidade da sociedade, certo? E aí, além disso, a gente também começa a ter a competição econômica e militar entre as potências. Ali, por volta de 1870, na Europa, né? A gente tem os países colonizando outros países, certo? A gente tem uma grande disputa para ver qual é o país mais desenvolvido, o país que tem mais colônias, certo? Só que isso nunca atinge toda a população, né? Esse enriquecimento nunca atinge toda a população. Então a gente começa a ter uma onda de pessimismo muito grande, certo? Por quê? Porque o artista ele já não pode mais se agarrar àqueles ideais românticos, certo? Naquele sentimentalismo, naquele filtro para poder escapar da realidade. Ele também agora não vai conseguir entender a realidade, como no realismo, como no naturalismo. Ele agora está muito pessimista, ele está um pouco perdido, sabe? O povo como todo está muito perdido. São muitas transformações acontecendo, então o povo está meio assim, o que fazer, para onde ir, certo? É um povo que desconfia muito da realidade que vive, que fica achando que isso tudo não é verdade, certo? E aí acha a sociedade enganadora, ou seja, tem todo, como eu disse, uma mudança de mentalidade muito grande. Não tem mais aquelas questões, ai, dos ideais românticos, ai, da minha liberdade, não. Agora eu estou muito pessimista, e não é um pessimismo como no romantismo, um pessimismo de morte, não. É um pessimismo com relação a tudo, com relação à minha vida, com relação à sociedade, com relação a quem eu vivo, ok? E aí que entra o simbolismo. O simbolismo ele vem com a função do desconhecido superar o real, certo? Por quê? O real já não era muito bom. O real já me deixa enfadado. O real, eu tenho uma relação de pessimismo com ele. O real são guerras acontecendo, são países disputando, é muita coisa para pensar. Eu preciso do desconhecido, eu preciso começar a pensar no desconhecido e começar a trazer esse desconhecido para o mundo que vive, ok? Então, as fronteiras que antes a gente tinha entre a objetividade, aquela coisa certeira, objetividade. Ai, gente, desculpa, às vezes eu erro aqui nos nomezinhos, ok? Mas vocês perdoam a prof, tá? Então, antes a gente tinha objetividade e a subjetividade, e entre elas uma linha que a gente chamava de fronteira. A gente vai começando a quebrar essas fronteiras, ou seja, agora objetividade e subjetividade podem se mesclar, certo? A gente pode ter essa questão da objetividade trabalhando junto com a subjetividade e vice-versa, certo? Um grande desejo de investigar o desconhecido. O que será
que é a imaginação? O que será que é esse mundo das essências, esse mundo das ideias? A gente volta ali um pouco em Platão, né, no mundo das ideias. Eu quero investigar o desconhecido, eu quero saber o que tem lá. E aí que a gente entra na questão do poder dos símbolos. O que o artista, o que o poeta simbolista fazia? Ele escrevia um poema. Dentro desse poema ele colocava alguns símbolos, certo? Por quê? Para fazer o leitor daquele poema se sentir instigado a procurar o desconhecido, certo? É por isso, por essa questão dos símbolos, que a gente chama de simbolismo, porque tem uma grande relação com o símbolo, com essa questão de toda uma simbologia, de fazer o meu público se sentir instigado a procurar o desconhecido. E aí, né, fazer o meu público é o estimular os sentidos humanos. Vamos estimular os sentidos que nós humanos temos, o sentido de procurar por coisas que ainda não vimos, por coisas que ainda não sabemos, certo? Vamos trabalhar aqui um pouco com a visão, um pouco com o tato, um pouco com o olfato, um pouco com a audição, ok? E aí, na pintura, como eu disse para vocês, o impressionismo vai ser o caminho para o simbolismo, certo? É uma manifestação pessoal, ou seja, os artistas colocam muito, muito de si dentro dos quadros. Eles querem se afastar das preocupações que rondam a sociedade, que rondam o mundo. E aí, quem são os maiores representantes? O Claude Monet, o Vicente Van Gogh, né? O grande Van Gogh, e o Paul Cézanne. E aqui eu coloquei nas pinturas, aqui uma que é super famosa, né? Acho que é, se não me engano, a Noite Estrelada. Os tons de azul, né, de amarelo, como conversam bem. E aqui o impressionismo foi o caminho para o simbolismo na pintura. E qual era o projeto literário do nosso querido simbolismo? Eles queriam não dar uma ideia completa de algo, mas sim sugerir uma ideia para quem estava lendo. Ou seja, eu vou escrever e a partir do que eu escrevo, você vai começar a pensar. Eu vou sugerir uma ideia aqui e você, leitor, vai começando a pensar aí. Vai começando a se instigar, vai começando a se forçar a querer saber o que tem aqui, o que tem lá que não é aqui no mundo real, certo? É uma experiência sensorial. Quando a gente lê alguns poemas simbolistas, a gente tem uma experiência com o ritmo também, com essa questão da audição, com essa questão da fala, certo? Eles tinham uma visão muito platônica, ou seja, aquela visão do amor que você tem é um grande amor, mas aí você sabe que aquele amor não vai se concretizar. Então eles tinham muito essa visão platônica do mundo como um todo. E aí, como eu disse para vocês, eles colocavam símbolos para ajudar os leitores, ok? Eles faziam uma grande correspondência entre a natureza humana. O que o humano tem, que a natureza também tem. Ou seja, essas similaridades, essas coisas parecidas, ok? E eles queriam penetrar no interior, no seu interior, ou seja, de quem lê, mas também no interior de quem escreve. Gente, os simbolistas, eles são bem... eu acho eles muito interessantes, né? Eles pensam muito, assim, além... eu acho uma escola literária super além para a época, né? De querer pensar dessa forma, de pensar de uma forma totalmente... aqui tá a caixinha, você tipo, pensar fora da caixinha. Se todo mundo tá escrevendo sobre a realidade, eu vou escrever sobre o que eu nem conheço, sobre o desconhecido, ok? E aí eles falavam o quê? O mistério está sobre a ciência, a literatura está sobre a realidade e sobre a vida. Eu acho isso muito legal. Você vai botar a literatura, a arte, sobre a realidade e a vida, ok? A literatura como desconhecido, como o que eu ainda quero saber, e a realidade, a minha vida, como sendo esse espectador, ok? E aí chegamos ao simbolismo no Brasil, ok? Gente, lembra de que eu disse para vocês que os parnasianos escreviam aqueles versinhos que eram decorados, que fazia muito sucesso, você tava lá no barzinho, começava a citar lá o Olavo Bilac, a pessoa falava, cara, não, continuava, falava, Olavo Bilac, é nós. O simbolismo, ele já não foi tão bem aceito assim pela população brasileira, certo?
Quando ele chegou aqui, ele não causou o mesmo impacto do parnasianismo, teve aquele zum todo, teve aquele bafafá todo. Não. Por quê? O simbolismo, ele é muito uma questão de interpretação, um negócio muito, muito complexo. O Brasil, ele estava passando por um processo de entender quem ele era, quem o Brasil é, certo? A gente agora está querendo fazer a nossa revolução industrial um pouco tardia, né? O Barão de Mauá está começando a investir aqui. Então, o Brasil agora está numa onda de objetividade. A gente quer ser objetivo. A gente quer ler um negócio aqui e falar, isso aqui realmente quer dizer isso. A gente não quer ler um negócio e falar, gente, mas o que esse cara estava querendo dizer com isso daqui? Não. A gente quer coisa objetiva. A sociedade, nessa época, estava extremamente dessa maneira. Então, por isso que o simbolismo ele não foi tão bem assim aceito aqui no Brasil, ele não foi tão bem recebido, certo? Por quê? Porque os nossos escritores simbolistas, eles faziam indagações muito complexas, sabe? Indagação, algumas perguntas retóricas dentro dos seus poemas que eram extremamente complexas, e a pessoa que lia ficava, tá, mas o que isso aqui quer dizer, certo? Então, não era meio complicado, sabe? O simbolismo que no Brasil não teve um grande, assim, um grande impacto, por exemplo, né? E aí, uma circulação de textos era tímida, não era como no parnasianismo, no naturalismo, no realismo, no romantismo, que circulava nos jornais, era bem tímido, quase ninguém comprava. Ixi, se eu perguntasse se alguém soubesse algum verso do Cruz e Souza, do Afonso de Guimarães, a pessoa falava, quem? Quem que você tá falando? Gente, era um negócio assim, meio, sabe, acontecendo e o povo meio alheio, tipo, o que esse povo tá falando? E aí, os simbolistas aqui no Brasil ganharam o apelido de nefelibatas, pessoas que vivem nas nuvens, né? Gente, quem deu esse apelido são os próprios escritores, Machado de Assis, os parnasianos, alguns realistas e naturalistas da época, porque eles achavam que os simbolistas viviam muito no mundo da lua, assim, um mundo irreal, sabe? Que não era verdade. Eles falavam, gente, quer escrever sobre um negócio desse daí, um negócio desconhecido, vocês estão muito no mundo da lua, vocês são os nefelibatas. Inclusive, quando Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras junto com Olavo Bilac, né, que teve uma grande festa, não tinha um escritor simbolista lá, certo? Eles realmente desprezavam a arte simbolista aqui no Brasil. Machado de Assis, você pisou na bola. Como eu disse para vocês, teve uma má recepção do público, o público não aderiu muito ao simbolismo. Inclusive, isso aqui só aconteceu no Brasil. O Brasil sempre aprontando, sempre indo contra a maré, né? O simbolismo em outras regiões, como na Europa, gente, ele foi muito bem recebido, super bem respeitado. As pessoas adoravam o simbolismo. É porque a Europa estava em um outro tempo, né? Ela já tinha passado por tudo aquilo que o Brasil estava desejando passar. Então, eles acataram muito bem o simbolismo. E aqui no Brasil não, aqui não fez tanto sucesso. Eles entravam em choque com os parnasianos. Ixi, gente, o Alberto Oliveira xingava os simbolistas, falava que eles não tinham nada a ver com nada, sabe? Era um pessoal assim meio esquisito. Ixi, era uma confusão danada mesmo. Por isso que eu falo, gente, eles aconteceram praticamente ao mesmo tempo. E tinha realmente esse choque, com o que eu penso, com o que eu não penso, com o que você escreve, com o que eu escrevo, não faz sentido que você escreve, você está no mundo da lua, mas você não se importa com o que você escreve, você só se importa com a fala. E por aí ia, entendeu? E diferente de todas as escolas literárias que já tinham acontecido, né? O simbolismo não aconteceu ali na corte, ali no Rio de Janeiro. Ele aconteceu muito mais no sul, nas províncias sulinas. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Ali ele teve uma maior aceitação das pessoas e foi ali que ele, né, teve assim uma maior circulação. Eles eram extremamente incompreendidos, as pessoas não conseguiam compreender o que os simbolistas queriam passar com a sua obra, certo? Por isso que não teve uma boa recepção, ninguém compreendia o que eles queriam realmente fazer. Pô, cara, você tá escrevendo isso aqui, mas o que você quer dizer com isso? Era uma coisa assim meio, tipo, cara, você tá viajando? E quais são as características gerais aqui do simbolismo no Brasil, né? Eles tinham conhecimento intuitivo da realidade, né? Ou seja, para a gente explorar a realidade, a gente vai valorizar a intuição do ser humano, ou seja, aquilo que você.
quando a gente sente alguma coisa, mas não sabe dizer ao certo porque sente, aquela intuição, né? Os sentidos humanos, como eu disse para vocês, a visão, tato, olfato, audição, né? Eles têm uma concepção mística do mundo, ou seja, eles vão abandonar o cientificismo, o positivismo. Não, agora o mundo não é mais explicado pela ciência, agora o mundo é explicado pelo misticismo, por isso o mistério sobre a ciência, certo? Eles são. Tem a questão da alienação social. Por quê? Porque eles não querem mais analisar a sociedade, eles querem voltar mais para si mesmo e eles querem decifrar caminhos. Ou seja, se você não está analisando a sociedade, se você deixa de lado isso, você acaba que não sabe muito o que está acontecendo, você acaba se tornando alienado. E os simbolistas tinham essa característica. Por quê? Porque eles voltavam muito para esse desconhecido, para querer saber o que era o desconhecido e retratavam a sua intuição, mas acabava que eles, né, não sabiam o que estava acontecendo muito na sociedade, eles eram um pouco alienados. Eles usavam muito recursos linguísticos, a gente chama Galera, voltando aqui, o computador do outro pau, mas vamos continuar. A gente também encontra muito nos simbolismos recursos linguísticos que eles usam, como a aliteração e a assonância. A aliteração, você vai trabalhar o som das consoantes repetitivamente dentro do poema. Já a assonância, você vai trabalhar o som das vogais. Eles faziam muito uso, certo? Eles trabalhavam o som das vogais e os sons das consoantes dentro dos seus poemas. Hoje o computador tá difícil, mas vamos lá, vamos continuar, certo? Eles faziam muito uso de sinestesias também. Sinestesias é você misturar sentidos. Quando eu falo assim, nossa, o gosto desse perfume é tão bom. Gente, ninguém bebe perfume, né? Perfume tem algo que é muito, muito forte. Se beber, acho que é perigoso morrer. Mas quando a gente está falando que o gosto do perfume é muito bom, a gente está falando que ele tem um cheiro muito bom, umas notas ali muito boas, certo? E aí a gente faz o uso da sinestesia, essa mistura de sentidos, ok? O perfume que a gente cheira, a gente usa o olfato, eu vou estar usando o paladar. Não, né? A gente está fazendo uso da sinestesia, essa mistura entre sentidos, ok? Os poetas simbolistas também usavam muito reticência, sabe? Para dar a entender que ele queria dizer algo a mais com aquilo, para te fazer pensar um pouco mais sobre o que ele estava escrevendo, ok? Eles tinham um trabalho muito cuidadoso com o que eles escreviam, muito cuidadoso com a forma também. Eles também prezavam muito pela forma, pelo que eles escreviam, por toda essa questão também de sensibilidade, certo? E aí a gente agora vai para os dois principais autores que a gente tem aqui no Brasil do simbolismo. O primeiro deles, Cruz e Souza, apelidado por seus colegas simbolistas de Cisne Negro, ou então Dante Negro, o Dante Alighieri, né, que escreveu aqueles 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso, certo? E aí, ele é o nosso maior representante simbolista aqui no Brasil. Ele é muito conhecido por sua profundidade filosófica, ou seja, ele traz questões filosóficas para os seus poemas. Ele tem uma angústia muito grande metafísica, ou seja, uma angústia que perpassa o físico, que ele, além de não aguentar mais sentir aqui no mundo físico, ele passa para o metafísico. Dentro de seus poemas, a gente tem muita experiência pessoal dele. Cruz e Souza era um dos primeiros escritores negros depois do Machado de Assis, né? Então, ele sofreu ali quando foi criança, sofria ainda muito preconceito, né? Racismo. Então, ele trazia muito da sua experiência pessoal para dentro dos seus escritos, certo? O Cruz de Souza ele tinha uma grande obsessão com o branco, ou seja, com a cor branca. Ele trazia para os seus poemas o uso de muitas palavras, como alva, pálida, branco, deixa eu ver aqui o que mais? Neve, névoas, brumas, lírios, palidez. Então ele sempre tentava trazer o branco para dentro dos seus escritos. Talvez por ter sofrido tanto preconceito pela cor da sua pele, ele ali não se visse como um homem negro, né? Então ele tinha totalmente essa obsessão com o branco. Ele também retratava muito a questão da pureza das formas eternas, ou seja, a eternidade, ele queria mantê-la pura, essas formas da eternidade, certo? Importante ressaltar que o Cruz e Souza, ele era filho de escravos, né?
de escravos alforriados, ou seja, escravos que conseguiram a sua liberdade, mas mesmo assim tinham trabalhado muito duro durante a sua vida. Ele conseguiu estudar por conta do senhor dos seus pais, né, que fez com que ele estudasse muito. Cruz e Souza era extremamente inteligente, né? Como eu disse para vocês, ele conheceu na pele o preconceito, mesmo preconceito racial, mas ele conseguiu ser um grande escritor. Pena que não foi tão reconhecido na sua época. Ele não foi bem recebido pelo público. Ele chegou a publicar 2 livros, que é o Missal e Broquéis, que foram publicados pela editora Magalhães, só que também o público não aceitou bem, né? Não comprou. Foi assim um fiasco mesmo, certo? E certo. E aí, como eu disse para vocês, ele não teve muito sucesso enquanto em vida, né? Mas depois, com uma reanálise literária, de críticos literários, eles comparam Cruz e Souza e os poemas que ele escreveu aos poemas dos maiores escritores franceses, dos maiores poetas europeus, né? Equiparam junto os poemas dele a esses poetas. Então, assim, cara extremamente inteligente, que tinha uma grande carga emocional, certo? Que era muito filosófico, que tratava de questões realmente para a gente pensar, mas que infelizmente não foi bem aceito pelo público brasileiro, certo? Mas vamos lá. Mas Cruz e Souza, excelente escritor. Aqui, um retrato dele. E aqui é um poema dele que chama Violões. Aqui tem só um pedacinho. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem, e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Harmonias que pugem, que laceram, dedos nervosos e ágeis que percorrem, cordas em um mundo de dolências geram, gemidos prantos que no espaço morrem. Então a gente tem aqui, né, a literação quando os sons dos violões vão soluçando. Então a gente tem esse né? Depois a gente tem aqui o ra dilacerando, esse an, né? Dilacerando, deliciando, rasgando. Então aqui a gente percebe muito essa questão da aliteração dentro do Cruz e Souza. Ele é um excelente escritor, gente. Eu recomendo muito que vocês leiam Cruz e Souza, que a gente dê a devida credibilidade, né? O devido respeito para esse escritor, pelo menos agora. A gente depois tem o Alfonso de Guimarães, gente, é assim mesmo que ele escrevia o nome dele. Ele é chamado o místico mineiro, certo? Aqui a gente tem essa questão do simbolismo dentro do nome dele, né? Ele poderia ter escrito Afonso, né? De Guimarães, esse aqui ele escreveu em latim, né? Já fazendo a retomada da antiguidade clássica, né? Afonso, certo? Ele era mineiro. A poesia dele era marcada pela religiosidade, né? E outro fato que marca muito a vida e a poesia do Alfonso é essa questão da morte da noiva. Ele tinha uma noiva e essa noiva morreu, né? E aí foi um fato que marcou para sempre a obra e a vida do autor. Também, como Cruz e Souza, a sua obra foi ignorada pelo público brasileiro. O público brasileiro não estava naquela vibe de simbolismo, certo? Mas diferente do Cruz e Souza, ele tem uma linguagem mais suave e um pouco mais tranquila. Ele traz muito essa questão do misticismo, né? Essa questão do mistério, não trazendo cientificismo, mas sim o misticismo. Ele tem essa questão da ideia da morte. Gente, a morte sempre vai estar presente dentro dos escritos do Alfonso de Guimarães, e a morte vai ser tematizada, ou seja, a morte vai se tornar tema recorrente de tudo que o Alfonso escreve. Por quê? Porque ele teve um grande marco na sua vida, certo? Ok. E aí, mas ele não trata a morte como algo ruim, como a gente via ali com os românticos, né? Ou seja, o fim da vida, o pessimismo. Mas trata a morte como um rito de passagem, de transformação, né? Que o ser humano tem que passar, que vai abrir as portas da eternidade, ou seja, as portas para a vida eterna, e que vai pôr fim ao sofrimento humano. Então ele trata a morte não como algo péssimo, horrível, mas sim como algo de passagem que é necessário
para a gente adentrar na vida eterna e acabar com todo esse sofrimento humano que a gente tem aqui na Terra, ok? E aí, aqui é o Afonso de Guimarães, ele parece muito adolescente de 2020, não sei porquê. E esse aqui é um poema chamado Ismalha. Penso eu que é um poema que faça homenagem à sua noiva que morreu, né? Gente, esse poema, se eu não me engano, é um dos mais conhecidos do simbolismo e eu acho muito, muito bonito, realmente, ok? Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ok? Então aqui esse poema conta praticamente um suicídio, né? A Ismalha enlouqueceu e aí ela subiu numa torre, ela viu uma lua no céu, viu o reflexo da lua no mar. E aí ela queria subir ao céu para poder pegar a lua, mas também queria descer ao mar, né? E aí ela começou a cantar dentro dessa torre, né? E aí como anjo ela caiu, certo? Estava ali num momento de loucura. E aí ela tentou bater as asas, né? Mas ela não tinha. E aí sua alma subiu ao céu, ou seja, ela morreu. E o seu corpo desceu ao mar. Tema da morte super recorrente aqui, né? Por conta da morte da sua noiva. E aí, a gente encerra hoje parnasianismo e simbolismo, ok, galera? Eu coloquei essa frasinha assim, gente, porque mesmo a gente só tendo uma aulinha presencial, eu sinto saudade de vocês, acho que vocês é um grupo de pessoas muito especiais. Só a minha primeira turma realmente assim, que caramba, eu sentei, dei aula e foi tão legal, a gente trocou uma energia muito bacana. E eu coloquei essa frasezinha aqui, né? Que saudade é a presença dos ausentes, né? A saudade é como se fosse alguém que tivesse presente, né? E essa presença que ele traz é uma presença das pessoas ausentes, né? Então a saudade é a gente sentir falta com a saudade estando aqui presente do nosso lado. E é isso. Estou com saudade de vocês. Espero que isso tudo passe logo, que essa quarentena acabe, que, não sei, encontre uma vacina para corona, então algum tratamento, ok? Para a gente poder se reencontrar. E eu poder agradecer realmente vocês terem me dado uma experiência tão bacana que foi que está sendo ser a professora de vocês, ok? De literatura com uma matéria tão especial como essa. E é isso. Vamos continuar, a gente ainda vai ver pré-modernismo, algumas vanguardas europeias, modernismo, as 3 gerações do modernismo aqui no Brasil, um pouquinho de literatura contemporânea, ok? Então tem muita coisa legal ainda pra gente ver e eu espero que vocês continuem acompanhando, ok? Faço com muito carinho.